Então, o que a gente vai ver hoje é o nosso módulo 2. Semana passada foi mais uma questão de autoconhecimento, de quem sou eu. Hoje a gente vai começar a ir um pouco mais profundo, numa camada que ainda é superficial, porque é uma camada que ainda está num conceito da mente. Quando a gente fala sobre crença e sobre padrão comportamental, existe diferença, né? Padrão comportamental está muito conectado também com o mapa de vocês. Padrão comportamental são os karmas, né? Acho que falta só a Pietra para eu ver o mapa dela, mas o padrão de comportamento, que às vezes é um padrão limitante, está muito conectado com os nossos karmas, com os nossos desafios, que está mais escancarado no mapa. Agora, a crença é algo mais superficial, que às vezes o padrão comportamental, que às vezes a gente traz da nossa família, ele gera uma crença, através de algumas formas, né, que a gente vai ver aqui. Então, só para a gente recapitular com relação à semana passada, né? Qual que é o meu objetivo? E ninguém está falando sobre objetivo de vida, né? A primeira pergunta que eu fiz semana passada para vocês. O que que eu quero hoje? Meu objetivo hoje. Aí a gente se questiona de novo. Hoje, esse objetivo, ele faz sentido? Ou uma pergunta que eu coloquei na semana passada. No fundo, o que que eu estou buscando? Então, às vezes, o meu objetivo hoje, né? Ó, eu coloquei um exemplo aqui. Ser reconhecida, por exemplo. Por que que eu quero isso? Né? Por que que eu tô buscando isso? Aí, às vezes, a nossa mente, ela tem uma mania de achar a solução muito rápida. Só para responder. Porque eu mereço. Ah, eu mereço ser reconhecida. Mas por quê? Qual que é a razão por detrás que você está querendo buscar esse reconhecimento? Às vezes, é uma carência. Às vezes é porque você se esforça tanto, se dedica tanto, que o teu padrão comportamental é entregar demais e as pessoas, né? Aí a gente olha o karma, padrão comportamental, eu me dou demais, eu entrego demais e ninguém reconhece. Então, não é só merecer, todo mundo merece. Todo mundo merece ser rico, ser feliz, ter um relacionamento legal, ter uma casa bacana, um carro legal. Todo mundo merece. Isso é o que a mente fica o tempo todo nos dando respostas muito básicas, muito simples. Mas qual que é a intenção, né? A intenção ela pode ser traduzida como energia. Eu tenho que entender a energia por detrás do que eu quero. Eu quero viver um relacionamento hoje, um relacionamento feliz. Mas o que que é um relacionamento feliz? Será que eu já não tenho ele? O que mais precisa? Aí a gente começa e cada vez mais profundo. E às vezes você percebe que a crença nem existe. Por quê? Da onde que vem isso? As crenças, elas acontecem de três formas. Uma, ela é aprendida, normalmente de origem hereditária. Então, pai, mãe, professor, pessoas, né, lá do nosso círculo, elas acabam, nos trazendo isso, principalmente na fase da infância. Ou elas são impostas. Uma crença imposta é algo, é uma obediência. Você tem que fazer aquilo. Você tem que cuidar do teu irmão. Você tem que fazer isso para sua mãe. Então é algo que é imposto ou é praticado. O que que isso significa? Eu vivencio aquilo. Mas para ser praticado, para ser experienciado, eu tenho que já acreditar. Eu tenho que, por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo super bobo, mas funciona. O meu pai traiu a minha mãe e eu aprendi que homem trai. E aí eu escutei, foi imposto para mim, cuidado com o homem que homem trai. O que que acontece comigo? Eu acreditei naquilo, naquela verdade, eu comprei aquela verdade. O que acontece comigo? Eu
por acreditar, atrai homens que traem. Então, uma coisa está conectada com a outra. E obviamente que a gente não vai conseguir resolver e solucionar toda a nossa vida. Mas existem crenças, que aí é aquele documento que eu dei para vocês, já tem um buzilhão de crenças lá para a gente conseguir trabalhar em cima. Às vezes eu identifico uma ali, que é o que me limita. Aí eu tenho que entender, será que foi a minha família? Será que foi imposto pela sociedade, inclusive por amigos, né? Então, as crenças limitantes, elas são pensamentos. Só que sempre são pensamentos do quê? Aqui eu não coloquei a questão kármica, tá? Mas sim, tem a questão kármica, mas normalmente é a verdade de uma outra pessoa, que eu tô só comprando a ideia. Tudo que eu sinto dentro de mim que não faz o menor sentido sentir, por que que eu continuo vivendo aquilo? Percebe que não faz sentido? Eu não quero ter medo de liderar uma equipe. Não quero. Eu sinto que eu sou boa, que eu tenho capacidades, mas o que que me retrai? O que que pode estar me trazendo um medo? Será que está ligado com a sensação, uma crença de que eu não sou capaz? De que eu não me expresso bem? Medo do julgamento? Tudo isso é o que passa na nossa mente que a gente tem que entender. E claro, né? Isso foi um exemplo, mas podem ter exemplos que são mais que você vive com certa constância. Atrai o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de pessoa, de cliente, de aluno. Atrai, pessoas muito semelhantes. Então, olha só que loucura, isso aqui não é eu que estou falando. As crenças, tanto faz o seu nível aprendida, imposta ou praticada, elas acabam se tornando a tua própria verdade. E desenha a tua personalidade. A personalidade aqui é o quê? O nosso ego. Então, o mundo inteiro fala: ah, você tem que domar o seu ego. De certa forma, sim. Porque o ego é uma personalidade construída. Para quê? Para viver, para conseguir sobreviver nesse mundo. Então, às vezes, eu tenho que forçar a ser de alguma forma por uma questão de sobrevivência. Só que às vezes essa sobrevivência, ela começou lá na infância e você nem lembra e você continua acreditando naquilo. Tem um professor meu que ele sempre fala, se dá o poder de duvidar de tudo que você pensa, do que você sente, para analisar. Só que tem que ter coragem também, né? Então vocês vão ver que esse módulo ele tem bastante coisa assim escrita, tá? Porque isso aqui vocês vão ler depois, né, se quiserem, porque tem bastante conteúdo muito rico. Tudo isso eu peguei de fontes, né, o que está escrito aqui, algumas através de experiência, mas também não vou ficar falando tudo aqui para não se tornar muito maçante, né? Mas como que surge uma crença? A gente aprendeu que tem três níveis. Eu aprendi, foi imposto ou foi vivenciado? Ok, Adri, mas como que isso daqui surge? Normalmente na nossa infância. Normalmente. As crenças que mais nos limitam, aquela que tem uma repetição, muda-se a situação, as pessoas, mas ela continua repetindo. Eu continuo vivenciando aquela situação, aquele medo, aquela insegurança. Por quê? Porque na fase da infância, a gente absorve muita coisa. Hoje, eu e vocês, a gente já tem um- uma clareza de escolher o que a gente quer e não quer. Já tem um discernimento maior. Uma criança não tem. Ela só absorve aquilo. Então, se ela viu o pai e a mãe falando sobre passar necessidade, falando, brigando com certa constância, ou sei lá, todas as situações que a gente tem por aí, é isso que aquela criança vai enxergar que o mundo é.
Se ela viu um pai ausente, uma mãe submissa, é isso que ela entende como vida. E aí a mente daquela criança vai olhar que aquela mãe ou aquele pai está em dor. E ou ela compra a ideia, olha só que loucura, tá? E a gente faz isso mesmo. Ou a gente compra aquela ideia para tentar salvar os nossos pais, porque a gente não quer que eles sofram, então eu compro a ideia. É muito louco a mente, né? Ou é uma mente que ela já tem um raciocínio diferente, que ela vai tentar ter uma repulsa. Sempre são os dois caminhos. Ou eu quero, por amor, a constelação familiar fala sobre isso, né? Por amor, eu compro a ideia da minha mãe. E eu faço o quê? Eu só repito o mesmo padrão. Porque é por amor. Porque você tá tentando tirar o peso da tua mãe. É muito inconsciente isso. Não tô nem falando de karma. Não tô nem falando do que a gente veio resolver. Tô falando que a gente experienciou, que a gente viu. Então, tudo que me trouxe, e aí a gente não vai conseguir lembrar, uma sensação de perigo, de medo, de todos os níveis, seja um grau leve, um grau mais intenso, gera um trauma, crenças, medos de experienciar aquilo lá. Eu tenho uma aluna que ela foi temporona, é assim que se fala, ou temporã, não sei como que é a forma correta de falar. Mas ela veio depois de muito tempo, das outras duas irmãs. E a primeira irmã, a irmã mais velha dela, ela engravidou muito cedo, com 15 anos, uma coisa assim. E ela enxergou, ela falou isso comigo, né? A gente fez alguns atendimentos no individual e ela falou pra mim, Adri, eu via como a minha irmã sofria. Porque ela, com 15 anos, quem teve que cuidar foram os meus pais. Os meus pais jogando na cara dela aquele peso. E aí o que aconteceu? Ela tá com 40 e tantos anos e não quer ter filho. E não tem nada que fale que ela não pode ter filho. Ela já fez todos os exames, tudo, absolutamente tudo. Mas ela acredita que filho tá conectado com o quê? Dor, rejeição dos pais. Então é muito inconsciente. É igual quem nunca ouviu da mãe? Para de gritar. Ninguém gosta de criança que berra. Você acha que essa criança, ouvindo da pessoa que ela mais ama, que é para parar de gritar, porque ninguém gosta de criança, inclusive ela, de criança que berra, você acha que aquela menina vai conseguir se expor? Vai ter medo de falar e vai ter que trabalhar aquilo. Então, ou gera revolta ou compra a ideia. E aí a gente tem que entender. Se gera revolta e faz o oposto, às vezes é birra, né? Às vezes é uma criança que veio realmente cortar padrão do sistema, o que é muito bom. Só que às vezes eu também tenho que entender se a constância de viver aquilo não virou já uma crença instalada, né? Então, existe um estudo, né, pelo IBB, que eu até inclusive postei hoje. Tudo isso, o acúmulo dessas crenças, desses padrões de comportamento, acumulado, geram bloqueios emocionais. Tu quer viver um grande amor, tu quer viver o teu grande sonho, mas por que que não acontece? Ah, tudo existe no tempo de Deus. Sim, mas eu tenho que me ajudar, né? Porque se eu ficar esperando Deus, então eu vou ficar aqui, esperando as coisas acontecerem. Então, esses bloqueios emocionais, eles passam a ser guias de comportamento teu. E com o tempo, quando a gente não olha para aquilo, acumula no corpo e vai gerando doenças físicas. Né? Às vezes compartilho isso, talvez vocês já ouviram falar, mas até para ficar gravado.
Quando eu comecei a dar aula de yoga, de meditação, eu fui pro Centro de Reabilitação de Mulheres com câncer, né, na rede feminina. E aí eu sempre gosto, né? Eu sou fuxiqueira, eu gosto de entender a vida da pessoa. E elas são muito abertas, assim, a grande maioria, por conta das terapias e tal. E elas sempre, todas elas, tiveram um grande trauma emocional. Perda de famílias, perda de filhos, muitas traições, sem ter um reconhecimento do seu próprio valor, do amor próprio. Tudo conectado com o quê? Com uma dor emocional. Aonde que fica a mama? Aqui. Não existia uma que escapava. Uma. Então, o fundo é uma dor emocional, é um bloqueio. Por isso que me tornar consciente de alguma coisa, a gente vai ver. O simples fato de eu me tornar consciente, vou ali ler aquela lista, deu, caramba, eu tenho isso daqui. Me tornei consciente. Eu tenho isso. Eu sinto isso. Querer resolver é outra coisa. É outro estado. Primeiro eu preciso só reconhecer que eu sinto e que eu tenho aquela crença. Então a gente vai entender como que a mente funciona. Aqui é um pouquinho mais prática, não durmam. Se dormir, levanta. 95% do tempo a gente tá alinhada à emoção. 95% do tempo. É uma mente inconsciente. É onde estão alocados as nossas crenças. Tudo que me bloqueia. Por quê? 95% do tempo. Quer dizer, isso é um estudo, né? 5% do tempo eu tô de forma consciente. Eu tô aqui falando pra vocês. Tô aqui falando, vamos supor que eu queira muito algo e eu não tô conseguindo aquilo lá. Mas eu falo, eu quero. A minha mente quer. Ela tem a lógica, o raciocínio. Inclusive, existe um planejamento da minha mente de conquistar aquilo lá. Mas, o que que me impede? Olha só que discrepância. 95 para 5% é quase um jogo, né? É atirar para o alto para ver se acerta. Então, a ressignificação de crença, ele começa a dar uma equilibrada nisso daqui. Falando, né, pelos estudos, que primeiro, 50% de tudo se resolve se tornando consciente. Será que eu tenho medo de me relacionar? Será que eu tenho medo de ter sucesso? Como é que eu vou saber lidar com sucesso? Será que eu tenho medo de, sei lá, de viver uma grande história de amor? Sei. Será que eu tenho medo? Então, percebe que eu começo a enxergar coisas diferentes. Eu começo a usar a minha mente, que eu tô usando o tempo todo, às vezes, pra besteira, né, no Instagram, pra ver coisas besteiras, pra raciocinar pra mim, pra me ajudar. Então, por isso, né, isso daqui seria até legal, Ideri, depois dar uma olhada exatamente nessa frase aqui. Não adianta falar que você quer mudar, que você vai fazer, que você deseja ter, porque o inconsciente tá jogando contra 95% do tempo. Por que que isso ocorre? Porque o inconsciente, algo que a gente não tá ali o tempo todo percebendo, ele, ele só quer te proteger. Por quê? Até agora, a vida de vocês, por mais ruim que esteja, ou boa, né? Não tá bom? Para que que a mente vai querer fazer o esforço de mudar? Não é só zona de conforto, é proteção. Então, porque o novo, o arriscar, o fazer diferente, pode ser perigoso. Eu posso me machucar,
Vai doer o meu coração se eu fizer diferente, se eu me permitir viver algo diferente. Então, eu até quero pular para um lugar aqui. Peraí. Hum, aqui. Não, peraí. Mas aí, se eu não saber exatamente o que eu quero, eu vou ficar nesse lugar de zona de conforto. Eu vou querer me proteger o tempo todo. E vai ficar nesse limbo. Então, aí é onde a gente começa a separar, sabe? Tem pessoas que elas querem a mudança, mas elas ficam protelando, postergando, ficam inventando 1 milhão de desculpas para não fazer, gerando o quê? Procrastinação. Só que a procrastinação não é só academia, né, Nath? Meu Deus, eu tô nessa fase que a minha procrastinação tá sendo. Eu cheguei num nível, graças a Deus. E a mim, né? Obviamente, meu esforço, mérito meu também, que eu já tô há uns 4 meses tranquilo, procrastinando de contratar alguém, tipo, para me ajudar na questão dos atendimentos com o pessoal. E a Uhum. minha cabeça fica assim, não, tu não tem nem capacidade de delegar, tu já é ruim de comunicação. Imagina tu pegar e mandar alguém ficar mandando em alguém. Tu vai saber fazer isso? Tá, mas o que que tu vai fazer? Não, tu não vai fazer. Melhor tu fica assim, se entope de trabalho, faz 1000 coisas, tu vai dando conta, tu consegue, mas tu não precisa de alguém agora. Tá, mas e se tu não faturar o suficiente para pagar a pessoa? E daí eu, meu Deus, no fim, Zona de nunca faço mais. conforto, né? Eu tô enlouquecendo com 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, mas eu falo assim, tá tudo certo. Porque tu veio fazendo isso até agora e deu certo. Aos trancos e barrancos, mas deu certo. A questão é que, e se der muito certo? E aí que tá. Parece que, sabe, eu sinto que parece que eu tenho medo de prosperar. E é uma coisa que, assim, tipo, é um ponto de que, opa, mais uma venda. Ai, meu Deus, mais uma venda. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. É um jogo, assim, de tipo, Uhum. não, calma. Então, Daí tem que desafio. olhar para família, né? E pela tua família a gente já sabe, né? Então, A assim, risada de desespero. porque Ai, assim, ó, crença é uma coisa que a gente vai trabalhando, não é tipo assim, nossa, hoje acordei às 5h28, 5h25 para fazer o breathwork, lá ontem, né? E venci o acordar cedo. Não é isso. Não adianta. Quer dizer, opa, engole o que eu falei, adianta. Mas é a prática. A Nath falou uma coisa que é muito, muito importante, é o esforço, né? Então, assim, por merecimento meu, eu cheguei até aqui. Mas agora, eu quero fazer diferente. E se eu cheguei até aqui, por esforço meu, cheia de crença, cheia de medo, cheia de um monte de coisa, quiçá se eu começar a eliminar essa baboseira toda e reconhecer outras virtudes minhas, outros talentos, outras forças. Então percebe que a mente, a primeira coisa que ela faz, ela bloqueia. Ela já te coloca um limite. Tu vais até aqui, Carla. É até aqui, Nath. Daqui você não passa. É a tua mente? E sabe como que a gente muda isso? Como que a gente ressignifica? Comentei, né? 50% pelos estudos científicos é reconhecer que eu tenho. Ótimo, perfeito. 20% é eu saber se aquilo lá me impede e o quanto que aquilo lá me barra. Se é alguma coisa que realmente, porra, é exatamente isso que me impede de prosperar. Mas às vezes eu vou passar um tempinho ali entre o reconhecimento
e entender que aquilo realmente é o que me impede de ser feliz, de conquistar o que eu quero. Porque às vezes tu vai reconhecer uma crença, não vai importar em nada. Então é uma crença muito pequena. Eu tenho que entender as macros. É nelas que eu vou focar. E normalmente é dito que a gente tem assim de 3 a 5 crenças muito intensas, muito fortes, que uma se conecta com a outra, né? A gente vai falar sobre elas exatamente agora. Então, as 3 crenças mais poderosas, tá? Aquelas que realmente limitam a pessoa de várias formas, de vários jeitos. Crença do merecimento. Eu mereço. Eu mereço ser rica, bonita, feliz, com um gato do meu lado, estando agora lá na Indonésia. Eu mereço. Por que que eu não tô? Por que que eu não vivo isso? Ah, Adri, mas vai depender das tuas, como é que é? Das prioridades. Sim, mas eu mereço. Se a minha mente, a partir do momento que eu falei Indonésia, gato, filho, rica, bonita, alguma delas já falou assim: não, tu não é. Não, não dá. Não pode. Não tem como. Eu já percebo que eu tenho uma crença de merecer aquilo. Outra, capacidade. Eu posso fazer. Eu consigo. Eu me dou um dia por semana só meu. Eu sou capaz de me priorizar uma vez na semana. Não, eu não posso. Eu tenho outras prioridades, a família, o trabalho, outras coisas. Você que está se limitando. Ninguém está falando. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas mais pra frente, tá? Crença de identidade ou valor próprio. Olha só como isso aqui é uma escadinha, tá? A crença do merecimento é muito rápido você resolvê-la. Às vezes é só aquele 50%. Eu me torno consciente sobre aquilo. Eu mereço ser feliz. Vai dizer, vocês merecem ser felizes? Todo mundo vai falar que sim. Eu posso ser feliz? Eu sou feliz? Aí é onde a gente começa a entender aonde que está essa crença. O eu mereço é fácil. Tá aqui, é a pontinha do iceberg. O eu posso é quando a gente dá mais trabalho. Eu preciso ser capaz de fazer o quê? Esforço. Aqui é só consciência. Só consciência. Eu mereço. Mereço mesmo. Eu posso. É aqui onde a galera cai na procrastinação. Eu posso pagar a menina. Hoje eu posso pagar a menina para uma pessoa para me ajudar. Eu sou. Aí qual que seria no caso da Nath? Próspera. Eu sou próspera? Hoje eu sou próspera. Então eu posso. Ponto final. E eu mereço. Porque eu mereço mais tempo e vou conseguir, inclusive, prosperar muito mais. Dedicar o meu tempo no que é assertivo. Então a gente vai fazer essa jogadinha, sabe? Pode falar. Como que a gente, porque querendo ou não, eu sou o principal, né? Tanto que é a base da pirâmide. Sim. Mas como a gente trabalha essa parte do eu sou? Porque não é que nem eu tava vendo um vídeo seu, e inclusive esses tempos eu vi algum vídeo, mas exatamente ao contrário. Da questão de, a gente define o nosso valor com base no, tipo, a minha autoestima, ela se eleva porque eu tô fazendo o que que eu tenho que fazer para mim, no caso, um exemplo. Na medida que eu parar de fazer, procrastinar, eu vou sentir que eu tenho menos valor. Isso daí foi numa aula de performance, basicamente, era isso. Eu ia falar, eu não falei isso. Não, 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 não é de uma performance. Tá? Mas daí eu fico pensando, tá, mas se for por isso, tipo, como que eu vou sentir de fato que em minha essência, eu sou isso mesmo. Eu sou uma mulher próspera. Eu sinto que eu sou uma mulher próspera, mas
Por que eu me barro tanto, então? Então, o eu sou não é o problema. Tem alguma crença de capacidade aqui, de ser capaz de Uhum, sustentar, entendi, entende? entendi. Então, assim, às vezes a gente, baseado naquelas perguntas que a gente faz lá do arquivo, do Word, o eu sou. Só que assim, Nath, existe, antes de eu continuar, existe uma diferença muito grande entre eu racionalizar que eu sou e eu acreditar que eu sou. É bem diferente. Porque eu sou, eu acredito, tá? A minha mente, ela acredita que eu sou o próprio divino. É isso que eu creio, é essa minha fé. Que todo mundo, vocês, são o próprio divino. E a gente está tendo aqui um interrelacionamento. Mas eu não posso manipular ninguém. Então eu não sou Deus. Eu não posso fazer mágica. Se eu sou o divino e o divino pode tudo, então eu deveria ter a vida que eu quero. Mas eu não posso. Então existe ali algo que me barra. E aí é onde a gente começa a entender se a tua crença é uma crença profunda, é uma crença razoável, que a gente só precisa trabalhar em cima dela, normalmente fazendo aqueles três: se tornar consciente, entender se aquilo lá me limita, tá me fazendo bem ou não é o que eu tenho que trabalhar agora, e o terceiro é fazer a ação oposta. E aí é onde a grande maioria da galera da procrastinação cai fora, não sustenta. Então ela prefere, por não ter coragem, o esforço, porque coragem e esforço, eles são sinônimos dentro, né, dentro inclusive de Vedanta, coragem e esforço tá muito semelhante, tá muito próximo. Então eu tenho que ter coragem de fazer o oposto. E aí eu vejo que dá certo. Ou eu vejo que não, que na verdade a minha mente estava na crença, ou foi vencida pela crença. Não sei se eu te respondi. Era isso? Tá. Então, só pra gente deixar até um pouco mais claro, tá? Então, a pirâmide, merecimento, eu tenho, do verbo ter, né? Eu tenho isso. Eu tenho uma vida feliz. Eu tenho um esposo, um namorado, uma namorada bacana. Capacidade. Eu posso viver, fazer tal situação, tal coisa. Eu sou. É uma camada, o eu sou é, é onde estão os karmas do teu mapa, tá? É onde é a base, é o motivo pelo qual você está aqui. Só que às vezes o eu sou gera os demais. Eu sou, vou pegar o meu, tá? Eu sou uma pessoa que tem karma no trabalho. Eu tenho karma profissional mesmo. Eu tenho. Eu sou essa pessoa. A minha crença é: será que eu sou capaz de entregar o melhor? A minha maior dor é a questão da capacidade. Se eu sou capaz de ser boa para entregar o melhor trabalho. Dentro do profissional, que é o meu karma, essa é a minha maior dor. Crença de merecimento, já trabalhei. Aí o que que vem por eu não me sentir capaz? Hoje já tá muito melhor isso, porque a gente vai trabalhando, inclusive por ser o meu karma principal. Eu atraio, eu tenho alunos que me desprezam, eu tenho pessoas que não me pagam, eu vivencio situações onde as pessoas
depressivo, não que tenha acontecido, né? Tô dando exemplo, mas lá no início aconteceu. Até eu enxergar que, cara, não, eu sou capaz. Eu entrego um bom trabalho. Então eu ressignifiquei, inclusive, o karma de nascimento. Aí a gente volta lá pro teu mapa, relembra quais são, porque a grande maioria das crenças principais, lembra? Eu falei, se tu pegar umas cinco, três que seja, elas com certeza vão estar conectadas. Tem karma de profissional da noite, lembra? Muito esforço, dá muito, se entregar demais, que tá correlacionado também com a espiritualidade. Até vocês duas têm coisa parecida. Assim, não, não. Então, crença de identidade, a crença de que somos. Esse do eu sou, a identidade, determina os meus resultados. Se eu sou ou me vejo uma pessoa que não tem valor, pega o meu exemplo agora. Eu tenho karma profissional. Eu não sou uma pessoa que se valoriza, profissionalmente falando. Obviamente que eu me aproximo de pessoas que tendem a me desprezar. Capacidade, o que que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou. Eu não vou nem entrar numa coisa que eu acho a maior baboseira do mundo, que é esse lance do performar, tá? Que eu acho isso, para o mundo de hoje, exagero em demasia, de que eu tenho que ser capaz de fazer tudo, de que eu tenho que ser perfeita em tudo, de que eu tenho que adquirir mais o tempo todo. Eu acho isso um absurdo, porque o tempo todo eu tô só acumulando, acumulando, acumulando e procrastino principalmente questões muito básicas, que é minha saúde, por exemplo, meu relacionamento. Então, o tempo todo, essa capacidade, inclusive, dentro de Vedanta fala que a era que a gente está vivendo é essa era aqui, a era da dor, aonde a pessoa é determinada, né? Ela é definida pela capacidade que ela tem. Olha só que coisa horrível. Não é nem pelo que ela é. Você é boa, teu currículo, você é boa. Ninguém tá perguntando se você tem caráter, se você tem boa índole. Hoje até deve fazer isso, né, no RH, mas assim, o que que eu sei fazer? A pessoa só fica acumulando um monte de coisa. Então, capaz de conquistar os teus sonhos, capaz de aprender que você precisa aprender. Nesse mundo, né? Lembra quando deu aquele boom de um monte de curso online, que era só isso que acontecia? Meu Deus do céu, eu não sei quantos cursos eu já comprei. Hotmart, Eduz e não sei o quê. Gente, mentorias. Eu quero mais. Uma sede por aprender mais. Uma sede por não ficar fora. Mas eu tenho capacidades. Carol tem outras, Nath tem outras. Eu tenho que entender quais são. Porque senão eu vou querer abraçar o mundo. E não dá. Esse lance de performar, me desculpa, a gente performa no que a gente reconhece que somos bons. Agora, adianta eu ficar ali performando numa coisa que eu não sou boa? Tu vai perder tempo. Na real é essa, tu vai perder tempo. E vai tirar pessoas que são bons naquilo. Por conta do quê? Do ego. Eu tenho o quê? Então, o merecimento. Você se considera, se merece ser feliz, inteligente, capaz de conquistar, conquistar em cima, desculpa. Então, se você não se acha que é digna de um bom padrão de vida e merece coisas ruins, não mereço ter tal coisa. Eu acho que eu tenho que trabalhar duro. Merecimento. Eu tenho que trabalhar duro e muito, eu acabo me contentando com pouco. E ainda tenho medo de perder o que eu tenho hoje.
Só que, ó, é uma crença simples. É rápido, super rápido. Crença de merecimento, a grande maioria das pessoas tá na crença de merecimento. Então é super rápido da gente resolver várias situações da nossa vida. Então, só pra gente resumir, tá? Tá acabando, tá acabando. Qual que é o ciclo das crenças limitantes? Você ouviu ou presenciou um fato, seja em qual fase da vida aconteceu, mas vamos supor que seja lá na infância. Pronto, comprei a ideia. Eu vi aquilo acontecer. Eu acredito naquilo. Interiorizei. Passou a ser a minha verdade. Quando passa a ser a minha verdade, eu materializo. Quando eu materializo, ou seja, quando eu trago o que eu acredito aqui para a matéria, eu reforço a crença. E mais uma vez, ela fica um ciclo repetitivo. E esses ciclos repetitivos normalmente são o que a gente chama de karma. Aquilo que sempre se repete. É nesses que eu tenho que focar. Esquece o restante. Esquece, esquece. Foca no que você precisa resolver. Adri, vamos relembrar quais são os meus karmas? Vamos. Vamos relembrar sim. Vamos ver onde é que ele está conectado? Vamos, porque o objetivo desses encontros é isso, né? A gente focar exatamente no que eu vim resolver. Porque se eu, opa, porque se eu, os karmas estão aqui, os meus conflitos estão aqui, e eles são a base, então focando no, na raiz do problema, o restante está resolvido. Isso eu levei um tempão para entender. Para ficar pensando, claro, é claro, é só eu focar nisso daqui, porque a crença que eu identifiquei em mim está conectada com essa crença raiz. Aqui eu vim resolver. Vou contar uma situação muito íntima minha, para vocês entenderem como isso daqui é verdade e como pode ser aplicável para a vida de vocês. Eu tenho karma de trabalho. Então, se eu tenho karma de trabalho, oposto ao meu karma de desapego é a minha família. Então, eu naturalmente fui uma criança que teve pais que desapegaram de mim. A minha mãe, com 3 meses, voltou a trabalhar, me deixava na creche o dia inteiro. O meu pai viajava com certa constância, praticamente direto. A minha mãe, ela é extremamente crítica, agressiva, de muitas formas, que vocês nem imaginam. Qual que foi a dor da Adriana? Ela era totalmente. Olha só, eu não falei que eu tinha crença, que eu tenho problema de trabalho profissional, de me sentir capaz. A primeira pessoa que me rejeitava nas minhas habilidades e capacidades foi quem? Os meus pais. Nunca acreditaram nas minhas capacidades. Sempre falaram, você tem que fazer isso. E não reconheceram no que eu era boa. Mas esse é meu karma, não era o problema deles. Eu viria em qualquer família que me proporcionasse essa situação. Então, a Adriana viveu muito tempo, que fazendo coisas que a família, porque ela queria ser o quê? Aceita. Se a minha dor é com relação à rejeição e capacidade, no que eu sou boa, então óbvio que se eu fizesse o que eles gostariam que eu fizesse, eu receberia elogios, eu seria reconhecida, seria merecedora e receberia, né, a atenção. Então, até eu entender tudo isso e enxergar que na verdade eu estava vivendo uma ilusão para eles e exatamente a minha dor era o que eu tinha que resolver, fazendo o quê? O oposto. Se eu tenho que desapegar, não é dos meus pais, eu não tenho que abandoná-los. Eu tenho que desapegar de que eu dou de ser aceita pelos outros. Que começou com os meus pais. Vai falar sobre o quê? Confiança em mim. Então, desde pequena, eu nunca recebi, olha só, não, tu é boa, vai lá e faz.
Nunca recebi amparo. Eu cheguei aonde eu tô hoje, que eu, né, igual tu falou, pô, eu tenho um puta de um orgulho de mim, porque eu consegui enxergar aquilo, só que foi através da dor. Passei muito tempo até eu conseguir viver aquilo, enxergar aquilo e resolver. E ainda tô resolvendo, porque essa semana, né, eu não falei que a minha crença é essa. Essa semana minha mãe vê vídeo meu e me critica, é claro. Me critica, meu Deus, isso aí é coisa de papo de doido. Quem é que acredita nessas coisas que tu fala? Então é nesse nível. Doeu, doeu, porque ainda existe resquícios de querer receber. Poxa, ela não enxerga, ainda. Passaram-se 35 anos, ela ainda não enxerga. Mas pelo meu mapa, ela nunca vai enxergar. Aí tá o aprendizado, Adriana. Não é ali que eu vou receber uma atenção, migalha que seja. Não é ali. Ela me dá amor de outras formas, mas não é através da minha profissão, do reconhecimento ali. Então, tudo bem, eu sigo trabalhando em cima desse processo, trabalhando em cima do que eu já entendi, entendi. Ela é assim. Se não fosse ela, seria outro. Ok. Então, reconhecer isso te dá força, porque aí você entendeu. Eu vou viver isso daqui. Mas a questão que eu me pergunto o tempo todo, eu quero viver essa dor? Ou isso me incomoda tanto, dói tanto, que eu não quero mais? Aí é onde a gente chega naquele limbo, onde existe a separação dos que procrastinam e aonde a dor tá latente. Quando a dor tá latente, é onde eu quebro isso daqui, ó. Isso aqui vira um X. Cortou. Mas tem que estar latente, senão eu não mudo a crença. Não tá confortável? Não tá seguro? Você tá vivendo? Tá conseguindo pagar as suas contas? Então ela tem que estar latente. Às vezes o que vocês querem resolver hoje não é o que está latente. Então, aqui, só para resumir, é aquele, né, ó, se a mente mudasse tudo, que é o que os grandes gurus falam, né, mudar a razão, o hábito, não é através da mente, porque a mente, se fosse assim, todos os desafios que existem, eu mudaria através da mente. Então, não é a mente que altera o ser. É o processo do quê? Identifiquei a crença, 50%. 20% é se ela me faz bem ou não faz bem. Aquilo não me faz. Ok, continuo. Fazendo o quê? O oposto. Fazer o oposto é onde está o grande desafio. Que são os 30% que mudam totalmente a tua vida. E é onde a grande maioria da galera para. Que é onde eu só mudo se tiver uma dor muito latente. Se eu cansei de sentir ou de viver aquela situação. Então, o resultado, né, é uma pergunta para vocês: o quanto tu cansou de ter que dar conta de tudo à noite? Então, isso tem que estar tipo assim, cara, deu, deu, não dá mais. Quando esse não dá mais, só que aí eu às vezes me questiono, sabe? Tem que esperar esse não dá mais? Tem que chegar nesse nível? É igual um fumante. Tem que chegar ao nível de estar com câncer para você mudar o teu hábito? Não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que eu reconheço a raiz das minhas crenças, eu trabalho em cima delas. E aí, aqui é só para complementar, tá? Essa questão aqui, a mente racional tá aqui. O sistema límbico, que é a parte emocional, tá toda aqui, na nossa lateral, direita, no caso, né? Então, o teu sistema límbico, ele trabalha
duas formas, na verdade. Ele percebe, a gente percebe através do córtex, do pré-frontal, do racional, eu percebo as minhas emoções. Todo mundo consegue fazer isso, certo? Eu percebo. Hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz. Ah, eu agi errado, ou eu agi certo. Essa percepção de comportamento, de atitude, de pensamento, de sentimento, é um grande alterador da mente. Primeiro eu percebo que a gente chama isso de gatilho mental. Provavelmente vocês já ouviram falar. Então, a primeira coisa é eu perceber atitude, pensamentos, sentimentos. Qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Ação, por exemplo. Por que que gatilho mental funciona? A partir do momento em que eu provar para vocês que eu, uma pessoa de 35 anos, consegui mudar os meus padrões de comportamento, as minhas crenças raízes, eu me torno um exemplo. Quantas meninas piás prosperam na internet e são um exemplo para ti? Ou pessoas do teu trabalho, independente de idade ou não. Se ela consegue, eu também posso. Então, é ótimo que a gente tenha exemplos, que é diferente de inveja, né? Então, exemplos são provas de que dá certo. Se aquilo dá certo, o que pode me limitar? Mas sempre lembrando, né? Eu tenho crenças raiz. Tem gente que não nasceu para ser milionário. Então não adianta tu botar todo o teu esforço pra ficar rico e andar num barco, sei lá o que se fala, se é barco de 60 milhões. Não, vai só gerar frustração, perda de tempo, perda de energia, aterrar, né? Saber exatamente no que eu quero trabalhar. Procrastinação. Procrastinar é adiar uma ação, só adiar. A gente não pode colocar culpa, porque o que gera é culpa. Se eu não faço o que eu deveria estar fazendo, o que eu me comprometi, dá a sensação de culpa. Dá uma sensação de que eu não estou sendo produtiva e até vergonha de si ou se tiver pessoas envolvidas. Dá o quê? Estresse, ansiedade, fadiga. Quanto mais eu vivencio isso daqui, mais baixa energia tem, mais eu procrastino e vira uma bola de neve. Só que é dito, inclusive, com o. Me fugiu o nome agora. Do método CIS com o Paulo, né? Que a gente falou lá no primeiro encontro. Ele diz isso daqui: a gente só procrastina o que eu consigo prorrogar, o que eu posso adiar. Quando existe uma urgência, você age. Se eu precisar hoje, eu tô adiando sei lá, um exame. Se hoje eu tiver uma crise, eu não vou mais conseguir procrastinar aquilo. Então a questão é, tem coisas que, cara, eu não preciso fazer. E você tá colocando culpa com relação à procrastinação. Eu não sou uma pessoa que vai na aula de artes. Eu não sou boa com artes manual, artística, não sou boa. Então não adianta eu me colocar numa aula, pagar uma aula e me sentir culpada por não ir. Não adianta. Então isso daqui é só mudança, né? A mudança é exatamente o que a gente falou até agora. Mudar uma crença é ter clareza, primeiro, consciência de que você tem. Porque quando eu não sei o que eu tenho, você não identifica, óbvio, e se torna um inimigo oculto.
Perceber como você pensa e como você fala. Aquela listinha que eu vou passar para vocês ajuda muito a reconhecer esses pontos aqui. O que que eu penso, o que que eu falo, será que realmente é isso daqui? Porque senão entra num flow, muito automático. Querer mudar é outro ponto muito importante, que é quando chegou lá no teu limite. O quanto aquela crença impede você de realizar o que você tanto quer. Ressignificar a gente já falou, né? Muito bem. Passei 2 minutinhos, mas foi. Não, a gente começou um pouquinho mais tarde. Tá ótimo. Falei bastante, né? Esclarecedor. Meu Deus do céu. Mas sabe, Adri, uma das coisas que eu fico às vezes com, talvez já seja coisa das crianças mesmo, aquele gatilho tá, mas é como quando eu tenho que tomar uma decisão, parece que eu sempre tomo as decisões muito na impulsão. Mas daí eu penso isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, olha quanto tempo eu já venho pensando sobre isso. Olha quanto tempo eu tentei esclarecer para mim, mas daí no momento que eu faço, ou no momento que eu penso que tenho que fazer, eu penso, ai, não, mas eu tô indo na impulsão, eu acho que não é ainda a hora, sabe? Talvez seja procrastinação ainda, mas é muito desafiador. E escutar isso, a aula de hoje, viu? A gente tem que vir, né? Quando tem que vir, tem que vir. Sim, exatamente. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas, Mas, ó, por exemplo, na impulsividade, até hoje, tu não chegou através dessa impulsão, desse pô, movimento de. com Então, certeza. é onde você sabe que ali vai existir sempre uma barreira. Porque lembra pelo teu mapa que você veio para ser grande? Uhum, Então sim. sempre vai ter um medo, porque vai ter algo oposto. Lembra dos eixos kármicos? Sempre vai ter Uhum. algo que eu tenho que seguir e algo que vai me puxar para trás. Então, essa impulsividade é o que fez você chegar até aí, onde você tá. Eu paro de ter medo de agir. Porque se até agora eu agi pela impulsividade, que na verdade não é impulsividade, porque você super planeja as suas coisas, mas você se dá a chance de testar. Que virada de chave. Agora é só manter a chave virada, né? Você não volta. A grande questão, né? Tem crença ou tem padrão comportamental que a gente tem que experienciar e viver, e viver, e viver. Até aquilo assim. Eu falei pra vocês, gente, eu tô há muitos anos trabalhando exatamente esse meu eixo kármico. Há muitos anos. Hoje eu não duvido de nada, mas essa semana aconteceu. Segunda-feira, a minha mãe mandou uma mensagem. Como mexeu? A ponto de realmente, cara, eu chorei. E eu venho há muito tempo trabalhando isso. Então, assim, tá ali, tá sendo trabalhado. E às vezes vai vir um gatilho que vai, que tu acha que tu resolveu e não, tá ali, ainda tem um resquício. Entende? Que a Só gente que ainda sempre está sempre buscando a aprovação dos pais, né? Eu acho que independente de já estar numa outra fase da vida, enfim, casada, com filhos mas eu também sinto isso em relação aos meus pais. lembra que eu falei que a gente tinha coisas parecidas ali, semelhantes também? Uhum. Então, e às vezes, como é o caso da Nath, por exemplo, se me permite falar, ela tem medo de ser maior que os pais. Um ato de humildade. Tipo assim, como é que eu posso ser maior que meu pai e minha mãe? Não, Adri, é tão assustador, mas, tipo, ao mesmo tempo eu tive muita gratidão no momento que eu percebi isso. Eu tava conversando, quando eu tava lá aqueles dias lá com meus pais, né?